Mãe, obrigado pelo que fizeste a mim. Quantas vezes tu ficaste sem dormir, esperando até a hora de eu voltar. Mãe, na verdade não sei como agradecer. Pelo menos uma frase vou dizer: eu te amo, amo, amo pra valer. Mãe, não existe nesse mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Deus te abençoe e te dê saúde mais. Que seus dias nesse mundo tenham paz. Eu te amo, para mim tu és demais. Mãe, talvez eu nunca tenha me expressado desta forma, da forma que vou falar agora, uma frase que é a única que eu encontrei que encaixava bem nesta canção. Não precisava dizê-la, pois tu sabes que essa frase é verdadeira. E nesse seu dia eu quero que Deus cele essas palavras no meu coração para sempre. E no seu também, mãe. A frase é: eu te amo. Eu realmente te amo. Parabéns, mãe. Mãe, não existe neste mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Deus te abençoe e te dê saúde mais. Que seus dias nesse mundo tenham paz. Eu te amo, para mim tu és demais. Obrigado, mãe. Que seu dia seja abençoado. Não só o seu, mas de todas as mães do mundo. Parabéns, mamães. Parabéns, filhos. Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo, dia da gente comemorar o Dia das Mães. Parabéns antecipadamente aí já a todas as mamães. Que Deus possa estar abençoando cada mamãe que está aí assistindo o nosso culto e cada papai, cada família que está reunida nesta noite. Que você possa nesse momento separar um momento aí de adoração ao Senhor. Vamos cultuar a Deus, mesmo aí nas suas casas, mas que você possa estar ligado agora ao trono da graça. Antes da gente orar, eu queria que você já procurasse aí na sua Bíblia o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Vamos falar hoje sobre mamãe perseverante. Você que é mamãe, você que é papai, estamos hoje vivendo uma situação difícil, tendo que cuidar dos nossos filhos
e manter a nossa fé e a fé dos nossos filhos firmados na palavra, firmados na rocha. Nós somos responsáveis por transmitir segurança para os nossos filhos. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar, queridos. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome neste domingo, dia do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família, meu Pai. Cada mamãe que está hoje junto com a sua família, comemorando o Dia das Mães, aquelas que já perderam as suas mães, Senhor, vai agora trabalhando nos seus corações para que toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer culpa, todo e qualquer medo possa ser preenchido pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós vamos falar hoje de uma mãe, Senhor, que foi tão perseverante na busca do privilégio de gerar um ente querido no seu ventre. E o Senhor concedeu essa graça a Ana, e nós hoje queremos aprender sobre as atitudes dessa mulher e trazer para nossas vidas. Abençoa cada família, que nós possamos cultuar a Ti em gratidão a tudo que o Senhor tem feito, Pai. Livrar da nossa família do mal, e aqueles que estão, Senhor Deus, acometidos de enfermidades, que estão, Senhor Deus, com a alma perturbada, que o Senhor nesta noite, ainda hoje, Senhor, possa estar trazendo o bálsamo da paz sobre essa família. É assim que nós oramos, Senhor, já gratos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para o Fernando colocar o hino de Matos Nascimento, em homenagem a você, mamãe, para que você possa ter meditado nesse hino antes do culto ter começado. É um hino lindo, uma mensagem profunda, uma mensagem de gratidão. E o autor, o cantor, foi muito feliz em ter feito essa homenagem, né? Que você possa valorizar a sua mãezinha enquanto você tem ela perto de você. Aqueles que não têm, possam estar também agradecidos a Deus pelo que a sua mãe fez por você enquanto ela estava ao seu lado. E que nós possamos, irmãos, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Estivemos hoje pela manhã aqui na igreja, recebemos cestas básicas, recebemos doações para a campanha da operação da irmã Maria, a esposa de Josinaldo, e que Deus possa recompensar. Os irmãos também mandaram os seus dízimos. Deus possa recompensar cada um, irmãos. Deus está no controle da nossa vida, querido. É a Ele que nós devemos honrar, ser gratos todos os dias da nossa vida. Vamos ler apenas 3 versículos desse texto, o primeiro livro de Samuel. Se você não abriu a Bíblia ainda, abra aí na sua casa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, o pastor César já pregou várias vezes, acho que eu já preguei nesse texto também na igreja, mas Deus tocou no meu coração para falar mais uma vez sobre essa personagem tão brilhante e que marcou a história do povo de Israel. Diz assim o texto no versículo 9: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11 diz: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Paizinho amado e querido, mais uma vez eu te oro, agradecido por tua palavra. Agora aplica essas palavras aos nossos corações, para a honra, glória e louvor do teu nome. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como é feliz a mulher que pode gerar no seu ventre uma criança. Como é feliz uma mulher que passa 9 meses ou menos até às vezes, dependendo da circunstância, sentindo aquelas sensações de enjoo, de cansaço, de fadiga, muitas vezes de apreensão, que o homem muitas vezes não entende.
mas é algo sublime. Você já imaginou você estar carregando no seu ventre uma criancinha gerada do fruto do amor entre o marido e a mulher? Esse amor se materializa numa criança, você traz ela ao mundo, Deus permite que isso aconteça, e como é maravilhoso, gratificante você poder ver, contribuir com o crescimento e fazer aquela criança se tornar um jovem temente a Deus, uma criança saudável que vai dar frutos para o reino de Deus, um homem, uma mulher, um servo, uma serva, e amanhã esse homem, essa mulher gerado no seu ventre, estará dando novos frutos. Como é maravilhoso, como é tremendo essa dinâmica da vida, irmãos. Só Deus, em sua infinita misericórdia, pode conceder algo dessa natureza. E eu quero dizer para você hoje, meu amado, minha amada irmã, valorize aquilo que Deus colocou na tua mão. Ana estava aqui, querido, introduzindo essa palavra nesse livro. Ana era uma mulher, esposa de um homem chamado Elcana. Um homem temente a Deus, ele tinha 2 mulheres naquela época, era permitido. O homem subia anualmente para dedicar as suas orações e ofertas ao Senhor. E lá em Êxodo 23, diz que o homem judeu, ele teria que subir 3 vezes ao ano nas festas dos pães ázimos, do tabernáculo e da colheita. 3 vezes ao ano esses homens subiam com suas famílias, levavam as suas ofertas de alimentos, de manjares ao Senhor, e ali também se alimentavam junto ao altar do Senhor, na presença do sacerdote, que na ocasião que Elcana levou a sua família, era o sacerdote ali. O povo de Deus estava em transição, querido. Se você for ler o livro de Juízes, no último versículo do livro de Juízes, eu vou ler aqui para você, antes de Ruth aí, no livro de Juízes, se eu ler aqui para você entender o que eu quero falar, estava havendo uma transição de governo. O povo de Deus era guiado numa teocracia. O que é isso? O próprio Deus guiava o povo e usava juízes, líderes, para as determinações que Deus assim fazia para com o povo. Mas estava chegando um momento em que o povo ia clamar para que tivesse um rei. E aí onde seria instituído o período da monarquia. Deus permitiria, depois da obra, que esse filho que Ana estava clamando, que ela era estéril, ela estava clamando a Deus para ter um filho, e esse filho seria o profeta Samuel. E Samuel seria o último juiz responsável para ungir o primeiro rei, que no caso foi Saul. Mas olha só, irmãos, no último versículo do livro de Juízes, diz assim, no versículo 25, do último capítulo lá, no capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe achava mais reto. O povo de Deus tinha os juízes para interceder a Deus por eles, para entrar em batalha por suas causas. E foram levantados 11 juízes, até mesmo uma mulher. A Débora exerceu um papel de juiz, muito louvável. E antes que se levantasse o sacerdote, o profeta Elias, ou Samuel, Deus assim fez com que permitisse muitas vezes que o povo sofresse por causa da sua desobediência. No livro de Juízes, o povo sempre desobedecia. Deus permitia que os filisteus perseguissem o povo. Deus levantava, o povo clamava, se arrependia, Deus levantava um juiz e livrava o povo daquele caos. Agora, no livro do profeta Samuel, entra uma história à parte. É um período de transição. Eucana e sua família anualmente subia a Siló, aonde estava o tabernáculo do Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Era assim que o judeu fazia. E nesse exato momento, Ana subia e a sua adversária, vamos dizer assim, né? A mulher que gerava filhos do seu marido, a Penina, tinha filhos e filhas, e ela ficava escarnecendo de Ana. Ana era amargurada, Ana era humilhada, Ana ficava revoltada com aquela situação, e ela chegou ao ponto de não aguentar.
E nós vamos ver, irmão, como é bonito o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa. Nós somos seres falíveis. Muitas vezes estamos em sofrimentos profundos. Muitas vezes estamos em angústias que a gente não sabe como sair dela, irmão. Ana estava nessa situação. E ela decide ir uma última vez, talvez tenha pensado isso na sua cabeça, o texto não diz. Mas ela diz, eu vou, dessa vez eu vou, e eu vou clamar a Deus com todas as minhas forças. E foi isso que Ana fez. Por isso que nessa noite eu queria que você pensasse sobre uma mãe perseverante. Ana foi uma mãe perseverante. Talvez você, irmã, esteja sofrendo aí por alguma situação que a vida está lhe proporcionando, alguma angústia esteja chegando à tua porta, alguma angústia esteja batendo no teu coração, algum medo, algum transtorno, você está com medo dessa Covid. Eu quero dizer para você, amado, amada irmã, que Deus é maior do que tudo isso, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem cuida de nós, irmãos. Agora nós precisamos ter uma postura cristã. O que nós fazemos em meio a essa pandemia, em meio a esse horror que está se trilhando ao nosso redor? Até então, a gente sabia de casos longínquos, mas agora estamos ouvindo pessoas mais próximas de nós. E a gente clama a Deus pela sua misericórdia. Ana chegou lá em Siló, junto com seu marido, ofereceram o sacrifício. Penina zombou dela, mas Eucana amava Ana. Ele dava porções dobradas dos manjares do Senhor. E Ana, mesmo assim, ainda angustiada, porque o que ela queria era ser mãe. Talvez tenha alguma mulher aí que está pedindo para ser mãe. Quero dizer para você, irmãos e irmãs, que estão clamando para ter um filhinho, você que ainda não teve, e você que já tem, agradeça a Deus por esse privilégio. Porque às vezes a incerteza de não ter capacidade de gerar um filho gera um sofrimento muito grande. Gera uma sensação de incapacidade, de culpa. Eu quero dizer para você, tire isso do seu coração. Tudo tem um propósito na vida. Deus sabe de todas as coisas. Você crê nisso, irmão, irmã? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olha só, queridos, nós vamos ver, irmãos, que assim como Ana foi uma mulher agraciada por Deus, a Bíblia é cheia de mulheres sábias, mães que até mesmo passaram por aflições terríveis, mas tudo em prol de salvar a vida dos seus filhos. Vocês lembram de Moisés, quando a sua mãe, na época dela, foi decretado que os seus filhos fossem mortos, as crianças recém-nascidas fossem mortas, porque a população de judeus estava maior do que os egípcios, e o faraó mandou as parteiras acabar com todo filho homem que nasce, macho. Todo menino que nascesse tinha que ser morto. E as parteiras, pela misericórdia de Deus, não fizeram isso que o faraó determinou. E Joquebede, ela fez algo tremendo. Ela fez um cesto, ela tinha dado à luz a um filho, fez um cesto, colocou betume para que ficasse vedado, colocou ele no Nilo, e o Nilo tinha jacaré, crocodilo, irmãos. Mas ela creu que Deus ia cuidar. E ela botou sua irmãzinha lá, Miriam, para olhar quem ia pegar aquela criança. E quem pegou aquela criança? A filha de Faraó. Meus amados irmãos, nada acontece na nossa vida por acaso. Moisés não foi para ali por acaso. Ele passou 40 anos sendo ensinado no palácio, toda a arte, e depois Deus usou ele para escrever, né? O Pentateuco. Que bênção. Depois Moisés foi 40 anos para o deserto para Deus agora ensinar dependência. Dependência de Deus para uma grande obra de libertação que ele ia fazer com o povo. Mas tudo começou com a fé e a perseverança da sua mãe. A filha de Faraó tira ele do rio, lhe dá o nome de Moisés, a sua irmã aparece e oferece que, se ela quiser, manda chamar uma mulher para ser mãe de leite. Mas na realidade ela chamou a própria mãe Joquebede para cuidar de Moisés até a idade de desmamar. Irmãos, assim é o cuidado de Deus para conosco.
Eu vejo que a mãe, ela tem esse instinto protetor muito aflorado, irmãos. A mãe, ela exerce esse amor de uma forma tão maravilhosa e sobrenatural, que ela protege, às vezes, até os erros que o filho comete. Ela quer encobrir. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que às vezes a gente não somos agradecidos a Deus pelas mães que temos. E nessa noite, querido, eu queria que você entendesse, primeiro, que a história de uma mulher como Ana gera em nós a necessidade de buscar a esse Deus. O mesmo Deus de Ana é o mesmo Deus que eu e você servimos, irmão. E Ele está aqui conosco, amém? Ele está aí na sua casa com a sua família. Então, nesse momento, não deixa nada desviar a tua atenção, porque Ele está aí, querido. Cultue a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus, querido. Glória a Deus, irmãos. Então, querido, nós vamos ver que durante essa história de Ana, primeiro, Ana orou confiando, ou seja, ela orou crendo realmente que Deus podia responder. Segundo, Deus responde a oração de Ana porque viu nela que a oração dela estava de acordo com a vontade dele. Ou seja, Ana orou pelo filho e Deus, em sua infinita misericórdia e soberania, já sabia de todas as coisas, sabia que do ventre dessa mulher geraria um servo fiel a ele. Por isso que Ana orou da forma que ela orou, por isso que Ana orou e consagrou aquele filho a Deus. Tudo estava determinado por o Senhor. Eu creio dessa forma. Nem uma vírgula se perdeu da história de Samuel, querido. Agora, queridos, o que nós podemos aprender com essa história de Ana? Quais são as atitudes de Ana que nós podemos trazer para a nossa vida? Eu quero compartilhar pelo menos 4 atitudes de Ana para a nossa vida aqui. Primeiro, no versículo 9, vai para a sua Bíblia aí. No versículo 9, veja aí, logo no início diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado, vamos lá, numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. No versículo 10, logo no início diz: levantou-se Ana. A primeira atitude que eu quero exaltar aqui nesta noite, querido, e eu quero que você preste bem atenção, é que Ana tomou uma atitude. Talvez as outras vezes que ela esteve lá, ela sempre estava de cabeça baixa, sempre estava ali se escondendo por trás da multidão, dos seus parentes, porque ela não tinha filho, era vergonhoso. Para ela era sofrimento ir à casa do Senhor e não poder levar os seus filhos e ver aquelas crianças brincando ali junto com a sua família. Era vergonhoso para ela. E dessa vez ela fez diferente. Ana se levantou. Quero dizer para você, minha amada irmã, que está aqui sofrendo nesta noite. Você, meu amado irmão, que está aí precisando de uma atitude de fé na sua vida, se levante, querido. Em nome de Jesus, se levante. É de pé que o soldado guerreia, querido. Olha só o que o salmista vai dizer. O salmista não, o profeta Ezequiel, ele tem uma visão do céu. O pastor falou sobre ele lá nos Vale dos Ossos Secos, pregou aqui recentemente. E aí veio à minha memória esse texto do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso foi a palavra de Deus. O homem que apareceu, o Senhor que apareceu a Ezequiel, disse: põe-te em pé que eu falarei contigo. O Senhor diz para você, mulher, nessa noite, você, homem, nessa noite: põe-te em pé, o Senhor quer falar contigo. Em nome de Jesus, irmãos. Então não deixa a tristeza bater na tua porta. Foi o desemprego que chegou na tua porta? Põe-te em pé, coloca teu currículo, vai sair. Vai passar essa quarentena e você vai estar preparado. Faz um curso EAD aí por enquanto. Vai te preparando, vai colocando mais lenha no teu currículo aí, vai colocando, vai deixando ele mais bem estruturado e vai se abrir uma nova porta em nome de Jesus.
É a saúde que está fraquejando, está em dúvida, está doente? Vai melhorar em nome de Jesus, querido. Põe-te em pé. Qual é a posição que você vai ficar? Prostrado, somente reclamando? Põe-te em pé. O Senhor quer falar contigo. Assim como essa palavra foi dita a Ezequiel, nessa noite eu quero repetir ela para você e para mim. Vamos nos pôr de pé, irmãos, em nome de Jesus, querido. Segunda atitude que eu vejo em Ana, irmãos, ainda continuando aqui no versículo 10, além de levantar-se, olha só como ela estava aqui, ó. E Ana com amargura de alma. Ana se levanta e com amargura de alma, eu quero destacar isso aqui, irmãos. A segunda atitude de Ana é ela lutar contra a amargura da sua alma. Talvez você esteja aí em casa, meu amado irmão, minha amada irmã, mamãe querida, amargurada na sua alma. Eu sei que muitas vezes isso não depende de nós. Mas a primeira coisa que Ana fez foi se colocar de pé. E mesmo amargurada de alma, ela lutou para vencer. Ela teve uma atitude positiva em frente a essa amargura, irmãos. Eu não estou querendo dizer que você deve ser um super-homem ou uma super-mulher, não. Mas é se levantar, ficar de pé. Essa luta contra a sua amargura de alma deve ser em submissão e humildade a Deus, querido. É Ele que nos garante a vitória em Cristo Jesus, irmãos. É Ele que nos dá a capacidade de passar pelas muralhas. Não foi Josué que derrubou as muralhas, foi o poder de Deus. Deus disse, vai arrodear as muralhas. 7 vezes, viu? Arrodeie as muralhas aí. E no final vocês vão gritar e bradar. E Deus deu a vitória ao povo de Israel. Deus vai te dar a vitória, querido, sobre essa coronavírus, sobre qualquer situação que se apresente na tua vida, que esteja tirando tua paz, que você esteja amargurado na sua alma. Deus está no controle da nossa vida. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós não estamos clamando a um Deus que não responde. Nós estamos clamando ao Senhor dos Exércitos. Nós estamos clamando ao Deus do impossível. Aleluia. Por isso, amados irmãos, neste domingo eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Isso tudo está no controle do Senhor. Às vezes não é do nosso jeito. Ana queria que fosse naquele momento do seu jeito, mas Deus estava testando a fé de Ana e querendo ver as atitudes de Ana. Ela se levantou, ela lutou contra, irmãos, a sua amargura de alma. Olha só no Salmo 42, versículo 5, muito conhecido esse texto, diz assim, ó: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista faz uma pergunta retórica e ele mesmo encontra a resposta, e a resposta é o seguinte: espera em Deus, glória a Deus, pois ainda o louvarei, a minha salvação é em Deus, é no meu Deus, Ele é o Deus da minha salvação. Em outra versão diz, que eu até gosto dela: porque está abatido a minha alma, espera em Deus, irmãos. Deus está contigo, mulher, homem de Deus. Deus está com a tua casa, com a tua família. Não entrega os pontos. Vence essa amargura do mal em nome de Jesus, querida. Levante-se, homem, mulher, creia, o Senhor está conosco. E nesta noite eu quero que você fique animado e glorifique a Deus aí na sua casa, porque Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo lindo, irmãos, esse Salmo 42. Porque está abatido a minha alma. Às vezes nós estamos assim, né? Por que, Senhor? Por que essa doença? Por que, Senhor, chegou o desemprego? Por que, Senhor, minha filha está tão rebelde? Por que isso? Por que aquilo? Por que a minha igreja? Quero dizer para você, querido, espera em Deus, mas te põe de pé, querido. Vence essa amargura da tua alma. Quais têm sido tuas atitudes? Não se encha de má notícias. Desliga um pouquinho a televisão.
vá ouvir um louvor, traga aos seus ouvidos aquilo que lhe gera esperança, querido. Medite mais na palavra de Deus, busque mais uma comunhão com o Senhor. Ele certamente pode, você pode orar depois que você vencer essa amargura da sua alma e dizer assim: a minha esperança vem do Senhor, é dele que vem, irmão. O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. É nele que devemos confiar, irmãos. Por isso, querido, não deixe a tua alma ficar abatida além das tuas forças, além dos teus limites. Ana estava amargurada. Ela se colocou de pé, mas não foi fácil vencer essa situação. Não foi fácil, irmão. Não é fácil nós vencermos certas circunstâncias da vida. O luto, a perca repentina de uma pessoa querida, a partida inesperada de alguém, isso tudo faz a gente refletir. Hoje tem muita gente que está chorando, porque está se lembrando da sua mãe. Mas eu quero dizer para você, descansa teu coração, querido. Se morreu nos braços do Senhor, está com o Pai, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E se não morreu, eu não duvido, porque até aquele último suspiro, a pessoa pode se arrepender. Então há esperança. Há esperança, querido. Não se coloque como juiz, dizendo quem está ali e quem não está. Porque o Senhor é que conhece os nossos corações. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. A terceira atitude, irmão, de Ana, além dela se colocar de pé, além dela lutar contra essa amargura de alma, que ela estava amargurada, a sua alma estava totalmente desfigurada, sem forças, para nada. Ana teve uma atitude tremenda. Isso aqui parece ser banal para algumas pessoas, mas não é, não. Olha só o que é que diz aí ainda no versículo 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Eu lembro, irmãos, que quando o meu primeiro avô faleceu, foi o pai do meu pai, eu morei com eles há alguns tempos. Eu sempre morei com um tio, com uma prima, com um avô. Morei com quase toda a família. E eu lembro, meditando nessa palavra, que eu não chorava em velório. Vinha um nó, ficava aqui e não saía. Isso era muito ruim para mim. Eu não era convertido nessa época ainda. Era muito difícil para mim chorar. E a partir do momento, irmãos, que eu me converti, aí faleceram outras pessoas da família, inclusive os outros avós, e aí eu passei a chorar nesses velórios. Irmãos, foi libertador. Talvez você tenha esse mesmo problema que eu tinha. Havia uma angústia, algo que me tapava aqui a minha garganta. Eu não conseguia expressar aquilo que eu sentia. Eu queria, mas não conseguia. Algo prendia aqui. Eu ficava angustiado e não queria nem ir para enterro, sepultamento, velório, essas coisas. Não queria, não. Mas Deus trabalhou na minha vida tão tremendamente. Isso foi libertador. E o choro, irmão, faz com que a gente possa exercer a nossa insignificância. O choro também faz com que nós possamos exercer a nossa dependência. Porque quando eu choro, é porque as coisas estão indo além das minhas forças. Eu acho que era isso que acontecia quando eu não conseguia chorar. Eu acho que eu achava que eu conseguia suportar aquilo ali, e era uma coisa qualquer da vida. Mas a partir do momento que eu me converti, eu passei a ver que eu dependo do Senhor. Eu preciso depender do Senhor. E aí eu passei a chorar, até em velórios dos meus amigos. E como isso foi libertador. Chorar orando, chorar por um testemunho, chorar vendo um filme. Hoje eu sou um chorão. Lá em casa a gente vai assistir um filme, aí quando a gente está assistindo um filme que tem aquelas cenas, nós me fica logo, olha, pai já está chorando. Então, queridos, Ana estava amargurada. Ana orou ao Senhor e chorou. E o choro, irmãos, é algo libertador. É algo que a gente precisa exercer para jogar fora os nossos sentimentos, nossas dúvidas, anseios. E quando nós choramos, irmão, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus.
O salmista do Salmo 30 diz uma coisa tremenda, lá no versículo 4. Ele diz: cantes louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louve o seu santo nome. Olha aí, o salmista nos chamando a exercer louvor de gratidão a Deus. Aí no versículo 5 ele diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. A ira de Deus está agora Deus está exercendo a ira dele na terra, irmão. Estávamos em meio a uma geração que Deus estava distante demais dessa geração. E nós, como estamos no meio dela, sofremos. A terra toda está gemendo e nós também, diz o texto de Romanos. Aí diz mais: mas o seu favor dura a vida toda. O choro, vamos repetir todo mundo junto aí? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, querido. Oh, glória! Vai chegar a alegria, querido. Por isso o salmista começa dizendo: cantem louves ao Senhor. Vai durar uma noite esse choro, viu? Mas vai passar, porque o Senhor está no controle, querido. Ana orou, Ana estava amargurada, mas o Senhor respondeu a oração de Ana, querido. Glória a Deus, irmãos. Como é bom ver o cuidado do Senhor para conosco. Como é bom ver a mão poderosa desse Deus que nós servimos. Ana estava aqui, querido, em meio a uma aflição que, humanamente falando, era impossível resolver. Ela estava no único lugar que poderia resolver sua situação, na presença de Deus. Talvez você esteja hoje no único lugar que pode responder às tuas necessidades, seja ela qual for. Elas têm que estar debaixo da vontade de Deus, e você tem que estar na presença do Senhor. Então, nessa noite, querido, é momento de arrependimento, é momento de reflexão, é momento da gente voltar lá para o texto de 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a tua terra, querido. Deus quer sarar teu coração. Deus quer tratar com a tua família. Você não pode voltar mais a ser como era antes dessa quarentena. Você precisa sair diferente. Você precisa chegar na igreja verdadeiramente convertido. Eu também preciso estar cada dia mais convertido aqui na igreja do Senhor. Servindo a Deus com alegria, com gratidão, crendo que o Senhor cuidou de nós durante todo esse tempo e vai continuar cuidando até a sua volta. Os sinais do fim estão aí, mas Ele tem cuidado de nós. Em quarto e último lugar, querido, ainda tenho 5 aqui. Quarto e penúltimo lugar, a quarta atitude que nós vamos ver, Ana. Primeiro, ela ficou de pé. Segundo, ela lutou contra a amargura da sua alma. Terceiro, ela chorou. Quarto, ela orou com toda a sua fé, irmãos. Que coisa linda. Olha só aí, seguindo o texto ainda no versículo 10, agora no versículo 11. Vou ler todo o 10 para você entender. Aí vou ler o 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha aí, foi libertador isso para ela. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei ou não passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor. Esse voto era o voto do nazireu, ou do nazireado, onde a criança era dedicada. E teve outro exemplo. Vocês lembram quem foi? Quem foi o outro, um juiz que foi também consagrado a Deus? Quem lembra aí? Escola bíblica agora. Sansão. Fernando já respondeu aqui. Parabéns, isso aí. Então, queridos, era desejo de Ana ter um filho, não para ela, mas para dedicar ao Senhor.
E era desejo do Senhor que Ana tivesse um filho, não para ela, mas para ele. Veja aqui a oração de Ana, o voto de Ana, casou com a vontade de Deus. Mas isso, irmãos, já estava no controle de Deus, irmãos. O homem apenas foi um instrumento. Você pode estar pedindo algo a Deus e Deus pode estar querendo usar isso como instrumento para a glória dele. Então, querido, quando a sua oração está de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ana orou, Ana buscou, Ana fez um voto ao Senhor. Olha só o que aqui aconteceu aqui, irmãos. Que coisa tremenda. Quando Ana decide entregar o seu filho a Deus, e isso era desejo de Deus que acontecesse. Se você continuar lendo, você vai ver que coisa tremenda. Olha só, no versículo 12 diz: demorando-se ela a orar. Isso levou tempo, irmão. Foi batalha. Está pensando que foi, Senhor, me dá um filho, amém? Não, foi luta, foi choro, foi pranto, foi quebrantamento, foi humilhação. Por isso, amado irmão, amada irmã, as suas lágrimas estão sendo colhidas para Deus, irmão. O seu choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá em nome de Jesus ao amanhecer. Creia tão somente no Senhor. Olha só, e diz assim, ó: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli teve por embriagada. Olha só, o homem julga. O homem não sabia que aquele momento era um momento de intimidade, era um momento de contrição. Ana estava orando como ela nunca tinha orado. Ela nunca tinha buscado dessa forma, ao ponto dele pensar que ela estava embriagada. E a questionou. Lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Olha só, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Querido, amado irmão, amada irmã, você tem derramado a sua alma perante o Senhor. Pessoas que não passaram por situações difíceis, às vezes não são fáceis de entender certas passagens. Quem já passou por um sofrimento grande, pode entender o que aqui Ana estava orando, da forma que ela estava orando. Aflições sobre-humanas. E aí, quando nós chegamos a esse nível, o Senhor entra com a provisão na nossa vida. Ana orou dessa forma e diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, Deus já tinha colocado a resposta no coração de Ana, irmãos. Deus já está colocando hoje, agora, a resposta no teu coração, homem, mulher, mãe, filho. Deus está respondendo a tua oração, o teu clamor. Você não está sentado aí por acaso. Você está sentado aí porque é vontade de Deus você ouvir essas verdades que a palavra de Deus nos mostra. Eu quero dizer para você que tem clamado por alguma causa, alguma situação, se o teu semblante agora está sendo de paz, Deus já mudou, já entrou nesse quadro, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como Ana chegou, irmãos, a ser duvidada da sua fé através do sacerdote, mas Deus entrou e interveio e mudou o semblante de Ana. Deus está mudando nessa noite a tua sorte e o teu semblante. E em último lugar, querido,
A última atitude de Ana é que Ana, além de ela ficar de pé, além de Ana vencer a amargura da sua alma, além de ela ter chorado, orado ao Senhor como nunca tinha orado, ela também recebe a resposta de Deus de uma forma maravilhosa. Vamos ler aí o versículo 27, diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu. Olha aí, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu. E disse mais: a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ana saiu naquele dia com a bênção já nas suas mãos, porque o semblante de Ana já era outro. E Ana vai para sua casa, e voltando para os seus afazeres naturais e normais do seu dia a dia, ela coabita com seu marido, gera um filho, é gerado o filho da promessa que Deus respondeu a oração dela. O filho que ela pediu tanto, Deus concede lá no versículo 19, do mesmo capítulo 20, 19 e 20. Você vai ver que Deus permite que Ana gere esse filho. Samuel nasce, e Ana fica com esse filho até que ele desmame. E quando ele desmama, Ana vai lá de novo